voltar. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino e vamos com absolutamente tudo nesse programa. E hoje tem papo reto por aqui. Porque nós vamos falar de políticas públicas de combate e prevenção à violência contra a mulher, inclusive projetos que já existem, mas a gente vê aí com frequência pessoas querendo assumir paternidade, maternidade. Nós vamos falar de algumas dessas ações, de algumas dessas implementações, o que funciona, o que não funciona, o papel integrativo da Polícia Civil com outras entidades na rede de apoio no combate à violência. É um papo reto aqui para a gente esclarecer vários assuntos que são importantes, que nos interessam quando a gente fala de combate e prevenção à violência contra a mulher. Alguém falou aí, Fenamílio? Deixa eu escutar. Sim, tá chegando. Quem não quer curtir essa festa, quem não está ansioso, ansiosa para essa festa que vai ser mostrada com o nosso time aqui da NTV. Já estamos a postos, afinados para mais uma Fenamílio. E quando a gente fala em festa, um item que não pode faltar é o quê? O chapéu. A gente falou de bota esses dias e hoje a gente fala de chapéu, de penteados. Aquela combinação que tem tudo a ver com essa festa que a gente tanto gosta, inspirações e dicas para você que quer aquela produção bonita, que quer saber como que usa esse acessório. Afinal de contas, não é só homem que usa, mulher usa como um acessório que valoriza ainda mais a nossa produção e a gente dá várias dicas aqui hoje no programa. Fiquem ligadinhos. Antes de eu falar quais são os presentes de hoje, se liga no recado do Sicoob Credicopa. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Sicoob Credicopa e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Sicoob é muito mais do que um banco. Para mim é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença. Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Sicoob no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Sicoob Credicopa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. E muito orgulho também de fazer parte desse time de sucesso que é o Sicoob Credicopa, que hoje traz presentes para quem participar conosco pelo nosso WhatsApp, para quem participar conosco pelo YouTube, no @NTVPDM. Nós vamos sortear ingressos do Daniel também, presente Sicoob Credicopa, tem o nick. Então, se joga, participe comigo, faça a sua interação, mande o seu recado, o seu alô. Ô, Lihane, hoje eu quero colocar recados na tela, tá? Então, Gabriele, manda aí pro Lihane, as pessoas ficam cobrando e querem ver os recadinhos aqui na tela também, o que está acontecendo, o que as pessoas estão comentando, alguma pergunta, manda na tela que a gente vai colocar durante o nosso programa, que nessa próxima hora estamos juntinhos, juntinhas, então fique comigo, eu vou pro intervalo, mas é breve, segura aí, eu volto já com esse programa que vai falar verdades, viu? Já, já. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Já estou vendo aqui que tem muita gente mandando mensagem. Agora a gente fala sobre violência contra a mulher e é uma hora da gente colocar assim, esse assunto às claras. É um tema que eu sempre trago em debate aqui para o nosso programa, porque é uma forma da gente colaborar com a prevenção e com o combate. Então é preciso a gente entender o que a Polícia Civil está fazendo, além de apenas prender, porque são ações muito além só da repressão. É preciso entender quais são as outras redes, como o Conselho Municipal de Direitos da Mulher tem feito na busca aí de medidas tanto preventivas quanto também de combate, quais são outros mecanismos e também da gente esclarecer quais são os projetos que já existem, porque às vezes surge um parlamentar com outra medida que vai ficar redundante e às vezes não é uma soma de esforços que vai promover isso que a gente está falando agora.
É um assunto muito sério, é um assunto que a gente precisa discutir, é um assunto que interessa a mim, a você, a nossa família, o nosso lar, o nosso local de trabalho. Então, é um convite para que você participe desse debate com a sua atenção e também com a sua colaboração aí, com os seus testemunhos, com também a sua opinião sobre esse tema que a gente vai falar agora. Está aqui comigo a delegada de polícia, a doutora Tatiana Carvalho, ela que sempre participa conosco aqui, não só do programa Espaço Feminino, como também da NTV, do nosso jornalismo, trazendo aí o papel importante da polícia nessa ação de combate e prevenção. Boa noite, doutora. Prazer em tê-la aqui no nosso programa. Ludmila. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. Vamos falar de violência contra a mulher e meninas. Pois é, doutora, antes a gente precisa entender qual é o panorama na nossa cidade. A gente vê sempre os números com preocupação. Conversando há pouco, eu falava, será que dá para comemorar diminuição se a violência ainda existe na sociedade? Que a gente, até semana passada eu estive em São Gotardo e lá também o número de violência contra as mulheres é muito alto. E aí eu conversando com o juiz de lá, a gente não pode comemorar ainda. Talvez o grande índice que a gente tem, os números muito significativos que a gente tem, porque as mulheres têm mais informação hoje. Programas como o seu, como o jornalismo da NTV, as mulheres hoje têm muita informação para buscar os seus direitos, e isso é um lado positivo, porque antes ela sofria muito calada. Mas a gente quer, daqui a um tempo, que esses números comecem a reduzir, porque ainda são números muito expressivos. Então, o que a gente precisa? De uma rede atuante. Em Patos a gente tem uma rede, tem a Casa da Mulher, tem o Conselho Municipal das Mulheres, a Polícia Civil, a Polícia Militar. A gente tenta fazer um trabalho de excelência mesmo, sempre buscando o melhor. E para isso a gente precisa de ajuda de todos, para que a gente possa ter políticas públicas efetivas, porque só assim a gente vai ter uma redução na violência contra a mulher. Eu falo que todo mundo tem que remar para o mesmo destino, porque nessa união de esforços a gente consegue chegar em algo. Mas por que esses números, esses dados de violência, eles são importantes até quando a gente fala em política pública? O que é política pública? É a lei que vai ser alterada, que vai ganhar um adendo, que vai ganhar um olhar, porque a sociedade ela vai mudando. Então, com essa mudança social, a nossa legislação, a nossa postura tem que avançar para esse rumo onde as coisas estão tomando, mas que seja um rumo de melhorias. Então, como é que esses dados, eles facilitam esse olhar e até o trabalho da Polícia Civil? O que a gente acontece? Quando a gente faz essa análise criminal, essa análise desses números que a gente tem, o que precisa ser feito? O que ainda está em falta? E aí, por exemplo, um exemplo que eu tenho por parte da Polícia Civil. Ontem, o ano passado, em agosto de 2025, nós trouxemos o grupo reflexivo para homens autores de violência. Isso é uma política pública. O homem começar a discutir masculinidade, começar a ver, por outro lado, o papel da mulher, o respeito à mulher, as filhas que vão ter dentro do lar. Então, o grupo reflexivo é um exemplo de política pública que a Polícia Civil trouxe a Patos o ano passado e está dando extremamente certo. Dos homens que participaram do grupo, felizmente, a gente não teve reincidência. Então, é um exemplo de política pública efetiva. Existem várias outras. Mas, para isso, Ludmila, o que é importante? Sentar e conversar. Quando você tem numa cidade igual Patos, uma rede de atendimento, de acolhimento da mulher efetiva, quando o legislativo, por exemplo, for fazer leis, sente com todos os órgãos o que seria interessante, o que falta. O que falta aqui em Patos de Minas, que seria importante a gente ajudar. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, um trabalho de várias mãos, para que a gente comece a ver diferença em nossa cidade, nesses números. Muito bem, eu tenho até falando em legislativo, quero colocar uma questão, até quando eu falei, vamos fazer um papo reto aqui, mas deixa eu colocar a intervenção dessa telespectadora, porque é uma questão importante que pode acontecer com outras pessoas. Ela falou o seguinte, que tem medida protetiva e o agressor descumpriu essa medida, porém ele mudou de endereço. E aí não tem como mandar a intimação para ele. Como é que procede nessa situação? Geralmente, o oficial de justiça, ele faz, eu acredito,
3 tentativas de intimação. Ele não consegue, a citação dele vai ser por edital. Então, a partir do momento que ele é citado por edital, está valendo o descumprimento de medida protetiva. E aí, o que a gente pede, Ludmila? Eu vou falar mais uma vez, toda vez que eu venho aqui eu falo. O volume de ocorrências é muito grande. Diante de um descumprimento dela e de outros casos, procure a delegacia de polícia. Relate isso para nós, para que a gente instaure então não espera ele ser encontrado. Primeira coisa, se aconteceu agora o descumprimento, o que é o 190 Polícia Militar? Porque existe o crime de descumprimento de medida protetiva, sem arbitramento de fiança, e a pessoa vai ficar presa por um tempo. Então, a primeira efetividade de um descumprimento de uma medida, acionar a Polícia Militar, que é o 190. Não conseguiu localizá-lo, ele não foi preso em flagrante, comparecer à delegacia de polícia para a gente iniciar um procedimento o mais rápido possível. Muito bem. Agora, doutora, falando da questão de criação de projetos e leis, eu vi até uma vereadora, né, de Patos de Minas falando, olha, apresentei um projeto para criar o botão do pânico. Mas esse mecanismo já não existe, o que é? E aí talvez não seja mais uma repetição daquilo que existe? Eu, particularmente, não li esse projeto de lei da vereadora aqui de Patos de Minas. Mas o botão do pânico existe numa lei federal. Então, na lei federal, foi criado essa possibilidade do botão do pânico, e aí é que grande número de vítimas em Patos de Minas tem o botão do pânico, e é muito efetivo, porque numa aproximação, assim, acho que de 500 metros, ele já começa a vibrar, aquilo ali é uma proteção à vítima, e para a polícia também é muito bom. Ela já aciona a polícia pode prender o agressor, então, assim... Hoje esse projeto ele já existe em Patos? Ele é implantado? Sim, muitas vítimas têm ele. Eu não posso te afirmar se todas as vítimas têm acesso ao botão, porque aí já é questão estadual. Né? Se o governo do estado ele dá o botão, se aqui a gente consegue todas as pessoas terem a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico. Mas que várias vítimas em Patos de Minas já têm o botão do pânico, sim. A gente tem vários casos na delegacia de flagrantes, ou seja, a pessoa, o agressor foi preso imediatamente por causa do botão do pânico, ou ela comparece posteriormente num descumprimento de medida protetiva porque ela tinha o botão do pânico. Então, teria que analisar esse projeto da vereadora, o que é que ela quer acrescentar com esse projeto, porque, na verdade, o botão do pânico já existe na nossa cidade. Quais são outros projetos que a gente tem que são efetivos? Já que tem esse aí que já logrou êxito, né? Já teve êxito aí na prisão de pessoas que descumpriram a medida, ou que não por, enfim, né? Por outros crimes cometidos. Quais são outros projetos que são efetivos hoje? Você acabou de falar aí que essa questão também de estar nessa reunião com as pessoas que já cometeram a violência doméstica ou outro tipo de violência contra a mulher, para não ter essa reincidência. Quais são outras políticas que já foram implantadas por meio aí da necessidade gerada pela própria sociedade? A gente percebe o seguinte, cada local vai ter sua peculiaridade. Então, aqui em Patos de Minas, a gente viu políticas, viu um acolhimento muito grande da mulher pela Casa da Mulher, pelo poder público. Então, vamos começar então a tratar esse homem autor de violência, o que é chamado nos grupos reflexivos, e só tinha em Belo Horizonte. E algumas outras cidades, mas não da forma como é em Patos de Minas. Aqui são 12 encontros obrigatórios. É o juiz da vara de violência doméstica e familiar que encaminha esses homens. Então, faz uma triagem. Eles são obrigados a comparecer a esses encontros. São 12 encontros, ou seja, são 3 meses de duração. Por 1h30, lá eles vão abordar diversos temas. Se a falta for injustificada, é causa de descumprimento de medida protetiva. O doutor Bruno aqui tem colocado como mais um requisito de cumprimento de medida protetiva. Então, a gente, já daqui a pouco vai fazer 1 ano disso, nós temos sentido um avanço daquelas pessoas que está participando. E ali, Ludmila, a gente vê no relato deles que aquele ambiente de violência é comum. Aquilo é reflexo. O pai e a mãe viviam num ambiente de violência, o vô vivia daquela coisa. Então, quando a gente fala de questão cultural, de questão familiar, o machismo, ele vem.
Ele vem de um tempo naquilo. Então, tem mudado muito o pensamento desses homens. Como tratar uma mulher. Nós tivemos um caso, a gente não vai citar jamais o nome, mas ele nunca tinha dado um presente para ela. Nunca. E eles demonstraram interesse de estar reatando o relacionamento. E isso, nós ali na delegacia jamais, você não vai nunca mais, a gente sabe que isso não acontece. Sim. Então tá, você vai reatar, mas que seja um ambiente tão sem violência. E aí, no conversar, ele nunca tinha dado uma flor, um presente. No último dia do grupo, ele presenteou ela com uma flor. Pela mudança ali de pensamentos, o que a mulher precisa, o que ela gosta. Porque isso é uma coisa enraizada. Não vai mudar da noite para o dia e não vai mudar em 12 encontros. Mas ali é uma semente que a gente, com esse grupo reflexivo, começa a plantar para ver se a gente começa a ter outros resultados. Até porque você, como delegada, vai saber falar muito melhor que eu, que lida com isso todos os dias, com essas mazelas todos os dias. A gente sabe como a reincidência, ela é frequente e só tem uma maneira. E às vezes esse agressor fala, eu vou mudar. Às vezes agride, né? E aí depois reata e fala, eu vou mudar. Não, eu vou fazer um pacto com você, amanhã eu sou uma outra pessoa. E eu, Ludmila, particularmente, eu não acredito em mudança. Eu acredito que as pessoas podem melhorar, porque eu acho que o caráter está imbuído na pessoa ali. Então, ele já vem com aqueles valores, mas é possível ela melhorar. Perceber aquilo, falar, eu estou sendo falho aqui, então, nesse ponto, eu vou melhorar ali. E assim, vai promovendo um ambiente diferente de convivência. Começar, eu acho, a pensar nas suas atitudes. Sabe? Será que o que eu fiz realmente era certo? Eu agi daquela forma ignorante, eu xinguei, eu joguei o prato de comida longe, eu ofendi, eu cometi uma violência psicológica. Será que aquilo ali é normal? A ideia é justamente isso. Fazer a reflexão começar a acontecer. Porque, igual você falou, eles não vão mudar. Mas, quem sabe, eu começo a melhorar os meus atos, a melhorar as minhas reações violentas, a forma de eu ter relacionamentos. Porque senão nunca vai parar. O que a gente acontece lá que eu já te falei? Às vezes um autor com várias vítimas. Ou uma vítima com vários homens. Lá na delegacia. Então, assim, é preciso mudar. E aí uma das facilitadoras do nosso grupo, uma psicóloga, ela pensa também em trabalhar com as mulheres. Por quê? O que é muito comum? Às vezes eu denuncio e passo um pouco, eu quero voltar atrás. Porque eu quero retomar aquele relacionamento. Será que eu também não preciso rever a minha forma de estar agindo ali? Isso é uma coisa muito profunda, que a gente, da polícia em si, não resolve, mas talvez a psicologia vai nos ajudar muito. Então, são projetos, são ideias que ali no dia a dia da violência doméstica e familiar surge, justamente buscando o quê? Diminuir essa violência que é tão grave. E aí, falando até no legislativo, essa coisa toda, você vê esse interesse para ter essa coesão de várias frentes numa rede participativa? Porque, de repente, você está lá todo dia vendo e sabe onde que está o gargalo. E aí tem essa atenção ou essa escuta, seja até da Polícia Civil, em termos de Estado, seja do Conselho a nível municipal, seja um vereador que está interessado nessa causa. Essa escuta é efetiva? Eu acho que a gente tem muitos parceiros, mas poderia ser melhor. Acho que Patos tem nós temos muito que nos orgulhar, muito mesmo. Temos políticos aqui que sempre estão com a gente, que têm o interesse, mas sempre é bom melhorar. E nós, tanto Polícia Civil, Polícia Militar, os órgãos do Conselho, o Conselho Municipal da Mulher, pessoas que mexem, a Kátia, advogada, que é muito atuante, tem várias outras advogadas que são muito atuantes na violência contra a mulher. Eu acho que quanto mais pessoas reunidas, melhor são as ideias. Então, essas reuniões seriam, acho que, muito importantes, antes de apresentar projetos, porque eu, às vezes, estou vendo de um lado e você tem outras ideias. Então, aí que é o importante, a reunir, a gente conversar, a gente debater isso, para que a gente finalmente possa comemorar. É preciso otimizar, na minha avaliação, essa jornada, porque a caminhada fica mais fácil para todo mundo.
fica mais fácil de enxergar até mesmo a solução. Quando a gente tem vários atores aí sociais com a mesma preocupação e o mesmo objetivo, senão ficam... A gente sabe, né, que em Patos tem muita gente atuante, de verdade, na violência contra a mulher e pessoas importantes. E, inclusive, assim, do poder público. A gente sabe mesmo, eu, pela Polícia Civil, sei que posso contar com várias pessoas, mas eu acho que nunca é demais eu buscar uma opinião, eu fazer uma visita, eu buscar saber mais, buscar maiores informações. A nossa realidade de Patos, às vezes, não é a realidade de outra cidade, não é a realidade de outro estado. Então, assim, a realidade local. Vamos fazer uma reunião, vamos promover um debate público. Seria muito importante para termos leis efetivas, projetos de leis efetivos que possam nos auxiliar. Muito bem, eu vou para um intervalo, mas continue aqui conosco, estou lendo as mensagens de vocês. Lihane me prometeu que vai colocar na tela. A gente vai ler algumas das mensagens, inclusive tem a Cida, que eu vi que ela mandou um abraço especial para a doutora Tatiana, agradecendo ela pelo trabalho. E a gente aplaude de pé. Eu conheço o trabalho da doutora Tatiana muito de perto e sei assim, o quanto ela é atuante, o quanto que ela é uma delegada, né, da mulher ali, efetiva no trabalho para a mudança. Quando eu falei lá no início que era importante a gente ter um olhar para a prevenção, a doutora Tatiana podia estar lá só cumprindo o fim, né? Que era prender esse agressor, mas não, está preocupada com a política, está preocupada nesse envolvimento e é muito bom a gente saber de tudo isso. Eu vou para o intervalo, mas continuem ligadinhos aqui, já já a gente volta. Gente linda, de volta com o nosso Espaço Feminino, estou aqui atenta aos recados de vocês, às colocações. Tem uma internauta, porque colocou aqui pelo YouTube, ela fala assim, ó, a violência aumenta quando a vítima volta com o agressor. É assim, doutora? É o que a gente fala muito nas palestras, seria o espiral da violência, né? Geralmente, se você teve uma vez a violência, as próximas vezes a tendência é sempre aumentar. E é por isso que a gente fala, não aceite. Da primeira violência você já denuncie. Da primeira violência já tome alguma providência. Porque o que a gente vê é uma escalada dela. Uma outra telespectadora questiona a eficácia da medida protetiva. Se ela realmente funciona, porque já viu tantos casos de mulheres serem vítimas até fatais nesses casos. O que acontece? Ela é um instrumento muito bom de proteção à vítima em casos de urgência. Talvez a gente precisaria, e aí a gente vem com políticas públicas, de mais policiais para estar atendendo os casos de prisão em flagrante. E aí, toda essa situação. Mas ela é, sim, um instrumento eficaz. A gente aqui em Patos de Minas, as nossas vítimas de feminicídio, de tentativa de feminicídio, elas não tinham medidas protetivas recentes. As medidas protetivas eram um caso, uma medida protetiva muito antiga, onde ela retornou com ele o relacionamento. Mas os outros casos não tinham medida protetiva. Então, hoje, em Patos de Minas, eu posso falar que é eficiente? É eficiente. Por mais que, às vezes, seja lenta o procedimento do descumprimento, ela demore, às vezes, para ver um resultado, mas a gente tem um resultado nela. E a gente teria métodos para torná-la mais eficiente. Por exemplo, todas as vítimas de medida protetiva ter o botão do pânico. Todos os autores de descumprimento de medidas estarem com uma tornozeleira eletrônica. São instrumentos que seriam, eu acho, mais interessantes para a gente ter essa eficiência da medida, mas ela é, sim, eficiente. Uma outra telespectadora coloca o seguinte: é muito bom a gente falar sobre esse assunto, como eu discuti com vocês no início, é um assunto que a gente tem que tratar na nossa casa, sabe, no nosso dia a dia. Se não é matéria de escola falar sobre como deve ser esse ato de cidadania do coletivo em casa, como é que deve ser o trato com o outro, que seja um assunto frequente que a gente trate com os nossos, no ambiente de trabalho, sabe? Aí uma outra telespectadora coloca assim, um assunto muito importante e também preocupante. Não seria o caso de ter leis ainda mais severas?
a gente vê um endurecimento das penas, principalmente em crimes contra a mulher. É importante. Eu acho que é muito importante isso, que aí o agressor, o autor, ele vai ficar mais tempo preso, encarcerado, mas isso não resolve por si só. Só a pena ela não vai fazer efeito. Ela tem que vir com outras medidas, eu acho. E aí é o que você falou. Mães de meninos, por exemplo, vamos ensinar os meninos a não banalizar a violência contra a mulher. Essas matérias de violência contra a mulher, o respeito, a cidadania, ele tem que vir de dentro de casa, ela tem que vir de dentro da escola. Cada vez mais a gente vê violência de pessoas novas. Isso está ocorrendo em tudo quanto é lugar, Ludmila. Então, a educação, ela é muito importante como forma de prevenção. Eu acho que é uma da importância também que a gente não pode esquecer. São projetos de lei na área de educação de violência contra as mulheres e as meninas. Tem uma outra telespectadora que fala isso. A maioria das mulheres acaba caindo na lábia desse agressor, acreditando nessa promessa de mudança, mas, na verdade, essa violência acaba sendo perpetuada, tanto física quanto psicológica. Eu quero saber também sobre porque a agressão física, a marca vai estar lá visível, a psicológica, a marca, ela é invisível. E geralmente e tem uma agressão... começa com a violência psicológica. Pois é. E aí, qual que é a orientação da polícia até para juntar ali todos os elementos que vai servir de base para um inquérito, um processo, enfim, o que seja, qual a medida que seja diante ao crime cometido? E hoje a gente também vê com a rede social à mão, com a internet, a violência também sendo praticada nesse ambiente digital. Então, como é que a gente se protege? Primeiro, e aí eu vou dar um recado aqui, está aumentando demais a violência digital, tanto contra mulheres, contra adolescentes. Então, rede social, cuidado com a rede social. Esses canais abertos, cuidado com quem você aceita te seguir. A imagem que você envia também. A imagem que você envia, porque uma hora isso pode ser usado contra você. Por exemplo, outra coisa que eu falo demais, senha de celular, senha de e-mail, senha de acesso ao telefone, quem tem que ter é você. Você que tem que ser dona de sua vida. O meu namorado exige. Se ele exige, você já pode acionar o sinal de que alguma coisa errada está. Por quê? Porque você tem direito de ter a sua privacidade, a sua intimidade. E aí, se esse relacionamento não der certo, o que vai acontecer, que está acontecendo muito, são divulgações de fotos íntimas, de mensagens, conteúdo íntimo da vítima que abala demais. Então, muito cuidado com as redes sociais. A internet ela foi uma beleza para pesquisas, para várias áreas, mas, ao mesmo tempo, ela abriu a porta para muitos crimes. E aí a gente tem que se cuidar com a nossa privacidade. E isso eu falo tanto para a pessoa adulta como para a criança e adolescente. Muita criança e adolescente tendo acesso à internet sem monitoramento, sem fiscalização e acontecendo muitos crimes via internet. Na psicológica, como é que ela reúne essas provas? Na violência psicológica... É tão complicado e a mulher, às vezes, fica tão refém daquele sistema que, às vezes, fica até sem forças para atuar. Então, assim, como que age? O que faz? Os tribunais superiores hoje nem exigem um laudo, alguma coisa assim. Mas o interessante, por exemplo, às vezes uma mensagem ofensiva, um texto que ele te manda... Alguma discussão que ocorreu na frente de alguém, essa pessoa ouviu esses xingamentos, essa ofensa, o menosprezo constante, a humilhação, isso tudo é violência psicológica. E aí, tudo que você tiver, mensagens, e-mails, às vezes uma mensagem de áudio, tudo isso você guarde, porque isso pode servir para fins de prova. Um telespectador, ele coloca, olha, eu não sei se a medida protetiva resolve alguma coisa, tem que ter uma punição severa a esses agressores. Mas qual que é a medida imediata ali quando há esse descumprimento da medida? O descumprimento, igual eu falei, primeiro, possibilidade de prisão em flagrante, que é maravilhoso, que ali já inicia-se a efetividade da medida. Você descumpriu, você desrespeitou, foi feita a prisão em flagrante. Segundo caso, a medida
quando é instaurada, vai na delegacia, ela relata esse descumprimento. A gente conclui esse inquérito com prioridade, os inquéritos de descumprimento, eles têm prioridade na delegacia, justamente diante da gravidade e possibilidade de um requerimento de uma prisão preventiva, porque a lei prevê isso, hipótese de prisão preventiva no caso de descumprimento. Então, ela tem algum funcionamento, podem ter falhas, como a gente já viu falhando em alguns momentos, mas também é efetivo. O que não dá é muitas vezes a gente ficar calado e ignorar, então a gente tem que levar adiante, é isso que a gente sempre fortalece. E às vezes sabe o que acontece? Por exemplo, chega lá e conta para nós. É a terceira vez que ele está descumprindo, mas ela não foi lá. Ela está indo lá hoje contar que é a terceira vez que ele está descumprindo. Então, assim, diante do primeiro descumprimento, tome as medidas. Relate isso, acione os órgãos corretos, vá atrás para que as medidas sejam tomadas. Muito obrigada, viu, Antônia, com o seu carinho com o nosso programa. Um beijo grandão no seu coração. Obrigada pelas palavras. A Eliane elogiando o trabalho da doutora Tatiana à frente da Delegacia da Mulher em Patos de Minas. Quais são as violências mais comuns, mais frequentes em Patos de Minas? Ludmila, a gente até um tempo atrás, era lesão corporal disparado. Hoje, a violência psicológica ela está crescendo muito, porque a gente percebe que, na verdade, talvez a lesão física ela é resultado de uma violência psicológica, de uma ameaça que já vinha existindo. Então, ainda temos a lesão corporal como predominante, mas seguida de ameaças de violência psicológica que vem aumentando. A Shirley, ela coloca, eu nominei aqui, porque às vezes vocês colocam as histórias, eu nem nominei aqui muitas colocações preservando vocês, mas ela coloca, né, uma impressão dela que eu gostaria que a doutora Tatiana analisasse para a gente. Ela fala muito triste, a violência contra as mulheres é uma realidade, mas muitas não fazem denúncias por insegurança, medo de quando eles saírem da cadeia, né? A gente percebe isso, sabia? Medo de quando ele sair da cadeia, porque dependendo do crime, e aí vem a nossa legislação, que quando fala assim, vamos endurecer a pena. Eu acho que talvez mudar a forma de cumprimento da pena, porque ele vai cumprido tantos por cento, ele vai ser solto, tanta porcentagem ser solto. Então, uma hora ele vai ser solto. Mas para isso, o que a gente precisa? Ela precisa ser fortalecida, a vítima. De que, primeiro, ela não pode aceitar essa violência porque não é normal. Ninguém é normal viver na violência. Segundo, ele vai sair, mas às vezes ele sai com uma tornozeleira eletrônica. Ela sai com um botão do pânico. Ele vai ser tratado de alguma forma também para rever tudo isso que aconteceu. Então existe, e aí entra a importância dos outros órgãos de acolher essa vítima para ela se sentir cada vez mais encorajada e superar o medo. Porque o medo ele é pessoal, é muito particular. Talvez eu falar aqui de medo, você falar de medo, é difícil. Mas existem uns órgãos para te apoiar, para justamente você se sentir encorajada a superar isso e passar por isso. Porque é melhor você acreditar que a sua vida pode mudar e você superar o medo que se eu viver nesse ciclo de violência. Perpetuando e, de certa forma, até contribuindo para que haja esse ciclo constante. Eu penso muito assim, uma família criada dessa forma, como que vai ser o retrato desses filhos, Ludmila? A menina e um menino, um homem ou uma mulher, tanto faz. Se eu estou acostumada a ver a minha mãe e o meu pai sempre brigando, sempre desrespeitando e um agredindo, e meu pai batendo na minha mãe, o que é normal para mim? Então, eu falo muito para as mulheres que estão lá. A gente tem um papel muito importante, porque a gente é responsável pela criação dos nossos filhos. Nós somos exemplos para as nossas meninas, para nossos meninos. Então, isso não pode ser banalizado. Isso é normal, ele estava nervoso e me deu um soco, ele me deu um tapa. Não, isso não é normal. A gente tem que realmente rever, pensar isso de alguma forma, conversar sobre isso, para a gente começar a ter uma mudança de realidade. Fato.
Eu tenho que acabar essa parte do programa e com a doutora Tatiana eu ficaria aqui por muito e muito tempo falando, que é sempre bom a gente provocar essas reflexões. É um tema da gente colocar essa pauta e esse debate dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Então a gente às vezes precisa ser provocado para a gente refletir a respeito disso e não provocar normalidades. A Marli, ela fala que é muito importante a gente discutir exatamente sobre violência, porque é algo muito frequente, está às vezes do nosso lado, e muitas vezes as mulheres ficam desprotegidas. Doutora, quero te agradecer. Hoje, a doutora Kátia, que participaria com a gente representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ela não conseguiu chegar a tempo, mas é um assunto que a gente sempre vai falar. Quero agradecer a Nath também, que faz parte do Conselho e é uma pessoa muito atuante. Então, nosso objetivo foi falar aqui hoje de programas que já existem, de políticas públicas que já estão implementadas, outras que devem ser discutidas e a importância, assim, dos vários órgãos, os vários atores sociais unirem forças e esforços para que a gente tenha aí, né? Eu queria tanto falar em fim da violência e espero que um dia eu fale sobre isso, mas que a gente tenha uma redução importante da violência contra a mulher. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você, obrigada, NTV. Esses debates, esse bate-papo, ele é extremamente importante, porque é o que você falou, vamos todos se unirem para que a gente possa começar a ver essa violência contra a mulher diminuir na nossa cidade, diminuir na nossa região, e para isso a gente precisa estar junto, estar de mãos dadas, todo mundo pensando no objetivo final, que é a diminuição da violência contra a mulher. Exato. Muito obrigada, doutora. Parabéns pelo seu trabalho. Só elogios aqui de muitos, viu? Gente linda, segura aí, eu vou para o intervalo, volto já. Sei que vocês estão me pedindo aqui ingressos para a Fenamilho. Já já a gente resolve isso, tá? Fiquem ligadinhos. Fenamilho, contagem regressiva, chegando e vem com tudo. E agora a gente mostra inspirações para você usar o chapéu de uma forma bem bonita. E quem vai dar todas as dicas é a Lília, cabeleireira, que me produziu hoje, lá do Sun Expert Salon, junto com o Samu. Ela tem muitas ideias para você ficar ainda mais bonita, olha só. Estão preparados? A maior festa regional está chegando, a Fenamilho. E hoje, nossa equipe tirou um dia para fazer alguns penteados para mulher patense, porque sabemos que a mulher patense, ela gosta muito de estar muito produzida, muito bonita. Hoje, nós vamos colocar um acessório que a mulher está usando demais, não só mineira, mas brasileira, que é o chapéu. O chapéu, ele foi um acessório masculino por muito tempo. Hoje não. Hoje a mulher está trazendo para o look dela, porque hoje a mulher fica totalmente elegante também com o chapéu. É um cabelo solto, pode ser um cabelo preso, um cabelo todo desconectado, porém pode ser um acessório que você retire ele depois no meio da festa e vai continuar com o seu cabelo muito bonito ainda no decorrer do finalzinho da festa. Um cabelo ondulado com um chapéu já é muito bonito. Porém, a proposta é um penteado com o chapéu. Uma das maiores preocupações que nós temos, mulheres, é se o cabelo vai durar lá na noite, né? Porque nós estamos no inverno e a gente passa a noite toda. Porém, o que a gente faz aqui com os nossos cuidados? Desde o lavatório, que é com uma boa hidratação, a gente já começa por ali. Na finalização, a gente usa as pomadas, os sprays, os óleos, né, que são os essenciais para que você possa passar a noite toda, aproveitar todos os shows e ainda ir embora com o seu cabelo bonito. Aproveitando, gostaria de deixar uma diquinha aqui para você na hora da finalização desse rabo. Você pode pegar uma mechinha por baixo do seu cabelo, passar bastante pomada ou um spray que seja, circular ele em volta do rabo, continuar batendo um sprayzinho para ele ficar bem firmezinho e depois, no final, você pega um grampinho, a pontinha de um grampinho, enrola esse grampinho e vem por baixo do cabelo, encaixa
E fim. Dê um acabamento no seu penteado e ficou bonito, porque quando você tirar o seu chapéu, você tem um penteado bonito para usar na festa. Deixa eu dar uma diquinha de amiga aqui pra vocês. Mesmo usando o chapéu, levem sempre um olhinho na bolsa, tá? É pequenininho, cabe. Passa, né, no seu cabelo, retoca durante o evento pra você continuar maravilhosa a noite inteira, tá bom? Produção completa. Chapéu na mão E bora festar! Eu já tô pensando que dia que eu vou colocar esse chapéu para ir para Fenamilho. Talvez seja no dia do rodeio. Não combina bem? Se bem que não tem nem mais dia, né? O Gustavo tá falando para mim, vai ser legal. Tô pensando, se não a gente coloca todo dia, tira, ainda mais que para o segundo final de semana a previsão de temperatura ainda mais baixa o chapéu, além de criar um estilo, um look diferente, como a gente viu aí com a Lília explicando pra gente, ainda protege do sereno, dessa friagem toda, né? Muito bem, gente linda, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Teve gente aqui elogiando, falou, seu cabelo deu uma iluminada assim, passei. Hoje o Samuel e a Lília deram uma iluminada. Hoje estou usando o Nick aqui, já estou no clima de Fenamilho, já coloquei uma bota da Usaflex também, para ficar bem confortável. E você também está no clima? Espero que sim. Para você entrar mais ainda no clima, eu vou sortear agora um ingresso do Daniel. Quando eu falo Daniel, só vem uma música na minha cabeça. Só vem uma música na minha cabeça, por enquanto. Apesar que quando começa a cantar, a gente sabe todas, né? Você sabe qual é, Gustavo? Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Parei, tá bom, entendi. Vamos colocar na tela para, Lihana. Então eu vou ficar cantando aqui até você parar na tela com um ingresso do Daniel. Vai para. Eu vou sortear primeiro para quem participou conosco pelo YouTube, que vai para. Marcelo, deve ser? Colocaram ali. Olha, vocês fizeram o contrário, vocês entregaram o telefone dele primeiro, mas foi o Marcelo que ganhou. De qualquer jeito, ele vai ter que vir aqui à NTV, tá? Então, Marcelo, um ingresso para você. Agora eu tenho um presente Cicobi Credicopa também pelo WhatsApp. Você vai girar aí na tela, Lihane? Vai. Agora vai fazer o contrário também, vai colocar o asterisco no nome para eu adivinhar e entrega o telefone. Não, agora tá certo. Vamos ver então quem vai o presente do Cicobi Credicopa, e na sequência eu vou vir aqui pro YouTube. Vamos lá. É porque a gente tá, né? Élida, muito bem, obrigada pela sua participação. Do final 10 ganhou o presente do Cicobi Credicopa. São uma sacola recheada de brindes, viu? Agora aqui pelo YouTube, primeiro eu vou sortear um presente da Unique para quem escrever certinho o slogan da NTV agora. Então, vai levar um presente da Unique, o slogan da NTV. Uma pessoa escreveu acima, estava certinho. Vamos ver se a pessoa... Pronto. Foi Marcelo. NTV é aqui que a gente se vê. Agora, vocês vão colocar como eu cumprimento vocês na abertura do nosso programa. A terceira pessoa que escrever na sequência aqui vai levar um ingresso para curtir Daniel. Então, agora... Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que escrever isso. Então, a primeira pessoa, a segunda, a terceira... Gente, foi o Marcelo também? Tá de sorte. Marcelo, você jogou na Mega Sena? Depois me coloca aí no seu bolão que você tá de sorte. Ganhou o ingresso do Daniel. E, minha gratidão a cada um de vocês que participou hoje comigo. Esse programa foi todo diferente porque você esteve aí do outro lado. Meu carinho. A gente se vê na sexta-feira, na transmissão da NTV, da Fenamilho. A gente não vai perder nadinha e eu conto com a sua presença, viu? Que é sempre importante. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.